Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam bem. Vamos dar continuidade à dosimetria da pena, voltando então ao sistema trifásico. Relembrando, o sistema trifásico ele sai de um ponto de partida, que como nós vimos na aula anterior, diz respeito à pena mínima em abstrato combinada em lei ao crime. Com a pena mínima em mãos, o juiz passa por uma primeira fase, em que ele vai analisar aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59, conforme nós vimos também na aula anterior. E nós vamos hoje analisar a segunda fase em que o juiz vai avaliar as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61 e seguintes do Código Penal, para que na próxima aula a gente possa chegar então à terceira fase, verificando a aplicação das causas de aumento e diminuição da pena. Sobre as agravantes e atenuantes, de início é importante destacar uma diferença entre essas circunstâncias e as circunstâncias judiciais da primeira fase. Porque veja, na primeira fase, como nós vimos, o legislador ele elenca as 8 circunstâncias judiciais no artigo 59 de maneira neutra, cabendo ao juiz valorá-las. Então ele elenca culpabilidade, antecedentes, etc., com neutralidade, e o juiz é que vai analisar, no caso concreto, se essas circunstâncias foram positivas ou negativas com relação àquele acusado. Já nas agravantes e atenuantes, a valoração já é feita pelo legislador, ou seja, ele já vai destacar quais circunstâncias serão negativas ao condenado. Nesse caso, ele vai elencá-las como agravantes, e quais circunstâncias serão positivas ao condenado. Nesse caso, elas serão elencadas como atenuantes. O legislador, portanto, já divide as circunstâncias em 2 colunas. A coluna a ser considerada em desfavor do condenado, as agravantes, e a coluna a ser considerada em favor do condenado, as atenuantes. O juiz, portanto, na segunda fase, não precisa fazer a valoração que já foi feita previamente pelo legislador. Cabe ao juiz aqui, então, somente analisar se está presente alguma agravante, nesse caso aumentando a pena, ou se está presente alguma atenuante, nesse caso diminuindo a pena. Pois bem, esse elenco de agravantes e atenuantes está previsto aí no Código Penal. As agravantes, que podem ser tanto objetivas, dizendo respeito ao fato, quanto subjetivas, dizendo respeito ao condenado, à pessoa, elas estão presentes nos artigos 61 e 62 do Código Penal. E as atenuantes, que também podem ser objetivas e subjetivas, estão consagradas nos artigos 65 e 66 do Código Penal. Vamos dar uma olhada, portanto, nas principais agravantes e nas atenuantes também, para que a gente possa entender o que o juiz vai avaliar para constatar se estão ou não presentes essas circunstâncias no caso concreto. A primeira e mais importante agravante é a chamada reincidência. Ela está anunciada no artigo 61, inciso 1 do Código Penal e vem regulamentada posteriormente nos artigos 63 e 64. A gente vai usar um tempo então para entender bem as diferentes peculiaridades dessa agravante da reincidência, a começar pelos seus requisitos ou pressupostos, que estão previstos no artigo 63 do Código Penal, e são 2. Para que eu possa falar em reincidência, primeiro é necessário que haja o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória por um crime anterior. E depois do trânsito em julgado, o cometimento de um novo crime. Então, muita atenção para essa parte, porque a gente encontra muitos erros nessa dinâmica da configuração dos requisitos da reincidência. Veja, se o indivíduo cometeu um crime e depois de cometer esse crime, sem mesmo ter sido condenado, ele comete um segundo crime, ele não pode ser considerado reincidente. Eu só vou considerar o indivíduo reincidente se ele cometeu um crime, foi processado e condenado pela prática desse crime, a sentença penal condenatória transitou em julgado e depois do trânsito em julgado, ele cometeu um novo crime. Só quando, após o trânsito em julgado ao cometimento de um novo crime, é que eu posso falar em reincidência.
Não basta, portanto, que o indivíduo tenha cometido mais de um crime. É preciso que um dos crimes já tenha transitado em julgado sua condenação e somente então ele cometa um novo crime. Aí, nesse novo crime, ele será considerado reincidente. Muita atenção, portanto, para não descuidar dessa dinâmica necessária para a configuração da reincidência. A partir dela, a gente pode compreender que o indivíduo pode cometer 1, 2, 3, 4, 5 crimes, sendo primário em todos. Para que ele seja reincidente, é preciso que haja uma primeira condenação com trânsito em julgado e o cometimento de um novo crime depois dessa primeira condenação. Muito bem, então esses são os pressupostos previstos no Código Penal para a configuração da reincidência: trânsito em julgado de uma condenação por um crime anterior e depois, não do crime, mas do trânsito em julgado, o cometimento de um novo crime. A Lei de Contravenções Penais, no seu artigo 7º, ela também aborda a figura da reincidência, destacando que aquele que comete contravenção penal depois do trânsito em julgado de uma condenação de um crime ou de outra contravenção penal será considerado reincidente. Em razão dessas diferentes previsões do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, é importante a gente analisar uma tabela que nos mostra em que ocasiões eu terei reincidência e em que ocasiões eu não terei reincidência, justamente dentro dessa relação entre crimes e contravenções penais. Vamos então à tabela. Então veja, se o indivíduo cometeu um crime, foi condenado, a condenação transitou em julgado e depois ele cometeu um novo crime, ele vai entrar na configuração do artigo 63 do Código Penal e nesse novo crime, cometido após o trânsito em julgado do crime anterior, ele será sim considerado reincidente. No segundo cenário, se o indivíduo cometeu um crime, houve o trânsito em julgado da condenação por esse crime. Depois do trânsito em julgado ele cometeu uma contravenção penal, ele vai entrar na configuração do artigo 7º da Lei de Contravenções Penais e será também considerado reincidente. Um terceiro cenário, se o indivíduo praticou uma contravenção penal, foi condenado com trânsito em julgado por essa contravenção penal. Posteriormente, depois do trânsito em julgado da condenação, ele praticou uma nova contravenção penal, ele também vai entrar na configuração do artigo 7º da Lei de Contravenções e será também considerado reincidente. Agora atenção, se o indivíduo cometeu inicialmente uma contravenção penal, foi condenado com trânsito em julgado por essa contravenção penal, depois do trânsito em julgado ele comete um crime, ele não estará acobertado nem pelo artigo 63 do Código Penal e nem pelo artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Consequentemente, eu não poderei considerá-lo reincidente. Ele não será reincidente. O que eu poderei fazer, como nós vimos na aula passada, é considerar essa condenação com trânsito em julgado anterior por contravenção, seguida de um crime, como mal antecedente, lá na primeira fase da dosimetria da pena. Então, muito cuidado, porque se há um crime com trânsito em julgado anterior e depois um novo crime, reincidência. Crime com trânsito em julgado anterior e depois uma contravenção, reincidência. Contravenção com trânsito em julgado, depois do trânsito, nova contravenção, reincidência. Agora, contravenção com trânsito em julgado e depois do trânsito, prática de crime, não há reincidência. Essa contravenção anterior poderá ser considerada apenas como um mal antecedente lá na primeira fase da dosimetria da pena. Outro ponto importante relacionado à agravante da reincidência diz respeito à sua temporariedade. Veja, a reincidência não é uma condição eterna. Ela dura por um prazo determinado. E isso está regulamentado pelo artigo 64 do Código Penal. Como nós vimos nos slides anteriores, o início da reincidência se dá no dia posterior ao trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, transitou em julgado a sentença penal condenatória, no dia seguinte o indivíduo entra num estado de reincidência. Se cometer um novo crime, será, nesse novo crime, julgado como reincidente. E até quando dura essa condição de reincidência? Veja,
Conforme preceitua o artigo 64 do Código Penal, o indivíduo será considerado reincidente até o prazo de 5 anos posteriores ao cumprimento ou à extinção de sua pena. Então entenda, transitou em julgado a sentença penal condenatória, no dia seguinte ele entra na condição de reincidência, se cometer um novo crime será condenado como reincidente. Essa condição de reincidente vai durar durante todo o cumprimento da sua pena e, terminado o cumprimento da pena ou extinta a pena por alguma outra causa, durante outros 5 anos ele continuará sendo considerado reincidente. Caso cometa um novo crime, será julgado com a presença dessa agravante. Agora, findos os 5 anos posteriores ao fim do cumprimento da pena, ele deixa de ser reincidente, volta a ser o que a gente chama de tecnicamente primário. Deixa de incidir a agravante da reincidência depois desse período. Então perceba, se o indivíduo, por exemplo, foi condenado a uma pena de 2 anos, depois do trânsito em julgado da condenação, ele entra no estado de reincidência. Imagina que ele começou a cumprir a pena de 2 anos só após o trânsito em julgado, não sofreu nenhuma prisão provisória. Pelos 2 anos de cumprimento de pena, ele é reincidente. Terminado o cumprimento da pena, ele será reincidente por mais 5 anos, totalizando, nesse exemplo, um período de 7 anos na condição de reincidente. Terminados os 7 anos do nosso exemplo, ele volta a ser tecnicamente primário, deixa de incidir a agravante da reincidência. Para concluirmos a reincidência, importante analisarmos a redação da súmula 241 do STJ, que vai abordar aquele importante princípio relacionado à pena da vedação do bis in idem. Na primeira aula da dosimetria da pena, nós vimos que não pode o juiz na dosimetria utilizar a mesma circunstância mais de uma vez em desfavor do acusado. Quando a mesma circunstância estiver prevista em mais de uma fase da dosimetria, o juiz vai utilizar o princípio da especialidade. Na fase em que ela estiver prevista de maneira mais específica, é que ela será aplicada. Na outra fase, ela será, então, descartada para evitar o bis in idem. Nesse contexto, a súmula 241 do STJ vai dizer que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial desfavorável. No caso, seria como mau antecedente, né? Não pode ser considerada 2 vezes contra o acusado, do contrário, haveria violação ao princípio da vedação do bis in idem. Então, se o indivíduo tem uma condenação anterior com trânsito em julgado, ele é considerado reincidente. Sendo considerado reincidente, essa circunstância vai ser utilizada na segunda fase, que é mais específica do que a circunstância desfavorável de maus antecedentes. Logo, a reincidência vai prevalecer, os maus antecedentes não serão alterados, né? Os antecedentes não serão alterados em decorrência dessa circunstância que já vai ser utilizada na segunda fase. Aí viria aquela questão que nós vimos na aula anterior. O que poderá então ser utilizado como mau antecedente? Se a reincidência não pode, porque ela já vai ser aplicada na segunda fase, quando eu vou utilizar uma circunstância como maus antecedentes na primeira fase? Veja, uma primeira hipótese seria na multiplicidade de condenações. O indivíduo tem mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, uma delas vai ser utilizada como reincidência, a outra ou as outras podem ser utilizadas como maus antecedentes. Outra situação é a que nós vimos agora há pouco na tabela. Se ele foi condenado anteriormente com trânsito em julgado por contravenção penal e agora cometeu um crime, isso não gera reincidência. Não gerando reincidência, essa condenação anterior por contravenção penal pode ser utilizada como um mau antecedente lá na primeira fase. Ou então, como nós acabamos de ver, se terminou o prazo de reincidência, já se passaram aí os 5 anos depois do fim do cumprimento da pena, ele voltou a ser tecnicamente primário. Como essa condenação anterior não poderá mais ser considerada como agravante de reincidência, ela pode ser considerada aí como um mau antecedente. Então é importante a gente conhecer a súmula 241 do STJ, que impede a mesma circunstância de ser utilizada tanto como reincidência quanto como mau antecedente,
sob pena de violação do princípio da vedação do bis in idem. Prevalece em regra a reincidência, ela não vai impedir a consideração dos maus antecedentes nessas três hipóteses aqui colocadas, né? Já que nesses casos eu não vou utilizar a mesma circunstância mais de uma vez em desfavor do acusado. Muito bem. Concluída a mais importante das agravantes, que é a reincidência, vamos trabalhar com as demais agravantes genéricas previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal, fazendo aí os comentários pertinentes. Na sequência, o artigo 61 vai trabalhar como agravante genérica com o motivo fútil ou torpe. O motivo fútil seria aquele de menor importância ou destituído de importância, o motivo insignificante. E o motivo torpe seria aquele indigno, imoral, enfim. Quando o crime é praticado com motivo fútil ou torpe, manda o artigo 61 do Código Penal que o juiz, na segunda fase da dosimetria da pena, aplique esses motivos como circunstâncias agravantes. Nesse ponto é importante destacar que existem crimes, a exemplo do homicídio, como nós vimos em inúmeros exemplos em sala de aula, em que o motivo fútil e o motivo torpe são considerados qualificadoras. O motivo fútil ou motivo torpe é uma qualificadora no crime de homicídio. A mesma circunstância que qualifica o homicídio está prevista no artigo 61 como agravante genérica. Como nós sabemos, eu não posso utilizar a mesma circunstância duas vezes em desfavor do acusado. Nesse caso, portanto, como no crime de homicídio a gente tem uma previsão mais específica, o motivo fútil ou torpe vai ser utilizado para qualificar o homicídio, não sendo utilizado aqui, de novo, como circunstância agravante. Então é sempre importante ter em mente a proibição do bis in idem e a verificação de quando será aplicada ou em que fase será aplicada a circunstância para evitar incorrer, portanto, nesse bis in idem. Então, havendo motivo fútil num homicídio, por exemplo, ele é utilizado para qualificar. Sendo utilizado para qualificar, não poderá ser utilizado novamente para agravar a pena aqui na segunda fase da dosimetria. Muito bem. Segunda agravante genérica, quando o crime é praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Perceba que se refere aqui, de novo, uma agravante relacionada ao motivo. Você pratica o crime com a intenção de influenciar em outra conduta, para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Nesse caso, eu terei também uma agravante genérica. A terceira agravante fala do crime praticado à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Aqui nós temos uma agravante relacionada ao modo de execução do crime. O agente age com traição, dissimulação, emboscada, enfim, age de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Nesse caso, nós teremos uma agravante genérica a ser considerada na segunda fase da dosimetria. Também relacionada ao modo de execução está a quarta agravante genérica, que é o emprego de fogo, veneno, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Quando o crime é praticado com esse modo de execução, eu também terei uma agravante de pena. Como a gente sempre usou esse exemplo também no homicídio, é importante lembrar que se já foi utilizada essa circunstância como qualificadora do homicídio, não posso utilizar novamente na segunda fase, sob pena de incorrer aí no princípio de violar, melhor dizendo, o princípio da vedação do bis in idem. A quinta agravante de pena, prevista aí no artigo 61, é do crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, quando as vítimas do crime elas são ou ascendente, pai, avô, mãe, avó, etc., descendente, filho, neto, etc., irmão ou cônjuge, haverá uma agravante de pena a ser considerada na segunda fase da dosimetria. Dando sequência,
o artigo 61 ainda fala da agravante quando o crime for praticado com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou então com violência contra a mulher na forma da lei específica, sempre lembrando que se essa circunstância já foi utilizada em alguma outra fase da dosimetria de forma mais específica, ela vai prevalecer e a agravante vai acabar sendo afastada. Então só vai incidir a agravante quando a circunstância não foi utilizada em algum outro momento da dosimetria. Na sequência, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, quando há uma responsabilidade do autor e ele usa essa posição de superioridade, enfim, para praticar o crime, incidirá a agravante. Quando a vítima for criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, também haverá uma agravante de pena. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, e a autoridade então cometeu o crime contra essa pessoa que deveria proteger, incide a agravante. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, então numa situação peculiar, enfim, em que a vítima já está numa situação mais de vulnerabilidade e o autor do crime se aproveita disso para cometê-lo, incidirá a agravante. E, por fim, em estado de embriaguez pré-ordenada, aquela que nós já mencionamos, né, quando o indivíduo se embriaga justamente para tomar coragem de cometer o crime. Nesse caso, além de responder pelo crime, ele vai responder com a incidência de uma agravante. Essas são, portanto, as agravantes genéricas previstas no artigo 61. E aqui eu faço só um adendo final para destacar o seguinte. Como nós mencionamos anteriormente, se a agravante está prevista como qualificadora ou como causa de aumento de pena do crime, vai prevalecer ela como qualificadora ou causa de aumento de pena, não vai incidir a agravante para não incorrer no princípio da vedação do bis in idem, né, para não gerar violação a esse princípio. Agora, existem casos muito comuns, sobretudo quando eu penso no crime de homicídio, que como vocês verão no próximo ano, né, na parte especial, várias dessas agravantes aqui do artigo 61 são também qualificadoras do homicídio. É muito comum a gente ouvir a figura aí do homicídio duplamente, triplamente qualificado, né, quando incide mais de uma qualificadora no crime de homicídio, no caso concreto. Nesse caso, para qualificar o crime, eu só preciso de uma circunstância. Imagina, portanto, que o homicídio foi triplamente qualificado pelo motivo fútil, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo emprego de veneno, por exemplo. São 3, em tese, qualificadoras do homicídio, mas basta uma para qualificar o crime. E as outras 2 que eu não vou utilizar para qualificar o crime, o que eu faço com elas? Se eu não estou utilizando as demais circunstâncias para qualificar o crime, eu vou utilizá-las como agravantes, justamente nesse momento aqui, na segunda fase da dosimetria da pena. Então, quando há uma circunstância só e ela está prevista tanto como qualificadora quanto como agravante, prevalece a qualificadora, eu não uso o agravante. Mas se há mais de uma circunstância previstas como qualificadoras e agravantes, eu uso uma para qualificar e as demais eu posso utilizar como agravantes sem incorrer na violação do princípio da vedação do bis in idem. Para finalizarmos as agravantes, é importante verificar o artigo 62 do Código Penal, que consagra algumas circunstâncias relacionadas aos crimes praticados em concurso de pessoas. Então veja, o artigo 62, no seu inciso 1, ele trata da agravante aplicada àquele que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Trata-se aqui daquela figura no concurso de pessoas que age como organizador, chefe, líder, que tem um papel mais relevante no concurso. Ele vai responder pelo mesmo crime dos demais, só que para ele vai incidir uma circunstância agravante, um aumento de pena. A segunda agravante relacionada ao concurso de pessoas se aplica àquele que coage ou induz outrem à execução material do crime. Veja, se o indivíduo coage um terceiro a executar o crime, força o terceiro a executar o crime,
seja coação física ou moral, resistível ou irresistível, ele vai responder pelo crime com a agravante em razão da maior reprovabilidade na sua conduta. Ele tem a reprovabilidade do crime em si e a reprovabilidade também da coação do terceiro a praticar o crime. Consequentemente, ele responde com a incidência de uma circunstância agravante. Terceira agravante do artigo 62 se aplica àquele que instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Veja, aqui nós temos a agravante aplicada ao indivíduo que se aproveita de estar na autoridade, né, exercendo a figura de autoridade sobre alguém e faz com que essa pessoa cometa o crime, ou então aquele que usa alguém impunível, como nós vimos lá nos casos de autoria imediata, né, o menor de 18 anos, etc., para cometer o crime. A maior reprovabilidade aí na sua participação do concurso vai conduzir a sua pena com a incidência de uma agravante também. E por fim, o artigo 62 fala da agravante para aquele que executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui nós teríamos a figura do crime mercenário, né? O indivíduo ele se compromete a auxiliar ou praticar o crime por dinheiro, por uma promessa de recompensa aí dos demais concorrentes. Em razão dessa motivação torpe, dessa motivação inadequada, ele vai responder aí com a majoração de pena decorrente da agravante do artigo 62, inciso 4. Com isso a gente conclui a análise das circunstâncias agravantes e vamos agora para o outro polo. Vamos dar uma olhada nas circunstâncias que minimizam a reprovabilidade e, consequentemente, levam a uma redução da pena. Vamos trabalhar aí com as circunstâncias atenuantes. Muito bem. As atenuantes de pena estão previstas nos artigos 65 e 66 do Código Penal. A gente começa pela atenuante ou pelas atenuantes previstas no artigo 65, inciso 1, que são as da menoridade e senilidade. A primeira atenuante da menoridade, ela é aplicada quando o agente, o criminoso, era menor de 21 anos na data do fato criminoso. Então, se quando o indivíduo praticou o crime, ele tinha 21 anos incompletos, ainda não tinha completado 21 anos, ele terá direito aí a uma atenuante na sua pena nos termos do artigo 65.1. Esse mesmo dispositivo fala da atenuante da senilidade, atenuando a pena ou reduzindo a pena do agente maior de 70 anos, só que atenção, na data da sentença. Então, se o agente era menor de 70 anos na data do fato, mas quando o juiz foi sentenciar, o agente já tinha 70 anos completos, ele terá direito a essa atenuante da senilidade. Então, seja pela pouca idade quando do fato, seja pela elevada idade quando da sentença, eu terei aí uma primeira, ou as duas primeiras atenuantes de pena previstas no artigo 65.1 do Código Penal. Na sequência, o artigo 65 fala da atenuante do desconhecimento da lei. Como nós vimos, o erro de proibição, quando inevitável, ele exclui a culpabilidade. O erro de proibição, como nós vimos, é o erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei não elimina a culpabilidade, ou seja, saber que é algo errado, mas não saber que é crime. Isso não elimina a culpabilidade, mas pode servir como atenuante. Então, quando o indivíduo sabe que faz algo errado, mas não sabe que aquilo é crime, esse desconhecimento da lei penal conduz a uma atenuante de pena prevista no artigo 65.2 do Código Penal. Na sequência, eu tenho a atenuante relacionada ao crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral. Trata-se daquela situação em que, não obstante a conduta seja criminosa, ela não foi realizada por um motivo estritamente antissocial. Ela é muitas vezes realizada em nome da sociedade, para ajudar uma comunidade, enfim, por motivos mais nobres do que os crimes usualmente são praticados. Nesse caso, o indivíduo terá direito a essa atenuante de pena.
Posteriormente, nós temos atenuante quando há a minoração das consequências ou reparação do dano antes da sentença. Aqui é importante a gente lembrar da figura do arrependimento posterior. Quando o indivíduo repara o dano antes do recebimento da denúncia, ele tem direito a uma causa de diminuição de pena. Quando ele repara o dano ou tenta diminuir as consequências antes da sentença, ou seja, com prazo maior, ele não vai ter direito ao arrependimento posterior, se fez isso depois do recebimento da denúncia, mas terá direito a uma atenuante na pena a ser considerada aqui na segunda fase. O inciso 5, ele fala de diferentes atenuantes, a começar pela coação quando for resistível. A coação irresistível, como nós vimos, se física, exclui a conduta e o fato típico, se moral, exclui a culpabilidade. Se a coação for física ou moral resistíveis, elas não excluem nem o fato típico nem a culpabilidade, mas servem como atenuante de pena. Mesma coisa com o cumprimento de ordem de autoridade superior. Se o cumprimento da ordem da autoridade superior entra naquela figura da obediência hierárquica, vai excluir a culpabilidade, mas se não atende aos requisitos, né, seja porque a ordem não era manifestamente legal, enfim, ela vai entrar como atenuante de pena. E por fim, quando o indivíduo pratica o crime influenciado por violenta emoção após injusto ato da vítima, nós temos também uma atenuante em razão, né, do crime, de certa forma, apesar de ilícito, apesar de punível, ter sido de alguma forma provocado pela vítima. Nesse caso, haverá também um ato injusto da vítima, né? Nesse caso, haverá também atenuante de pena. Na sequência, nós temos a atenuante da confissão espontânea, quando o acusado confessa perante a autoridade a prática do crime, por facilitar, né, a apuração e eventual punição do crime, ele terá direito a uma atenuante de pena. E temos ainda a atenuante decorrente da influência de multidão em tumulto, né? Existem estudos da psicologia que mostram que quando o indivíduo está no meio de uma multidão, ele muitas vezes tem uma influência psíquica dessa ação da multidão, o que, entende o direito penal, reduziria a reprovabilidade da sua conduta. Então, se o crime é praticado sob influência de multidão em tumulto, ele responde sim pelo crime, mas em decorrência dessa influência psíquica, né, comprovada aí pela psicologia, ele vai ter direito a uma atenuante na sua pena. Por fim, o artigo 66 do Código Penal, ele trabalha com uma figura interessante das chamadas atenuantes inominadas. Diz lá o dispositivo que a pena também pode ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Veja, as agravantes que nós vimos primeiro, elas estão num rol taxativo. O juiz só pode aplicar as agravantes que a lei prevê expressamente. Agora, o artigo 66 mostra para a gente que as atenuantes do artigo 65 estão num rol exemplificativo. Porque se o juiz entender que alguma outra circunstância não prevista no artigo 65 deve ser considerada em favor do acusado como atenuante, ele pode. São as chamadas atenuantes inominadas. Existe, por exemplo, uma teoria criada por um importante jurista argentino, Eugênio Raul Zaffaroni, que é a chamada teoria da coculpabilidade. Ele vai levar em consideração que alguns crimes, ou em alguns crimes, quando o indivíduo sofreu, enfim, por ausência de oportunidades, por ausência de apoio estatal na sua vida, e isso levou ele a uma condição de miserabilidade, uma condição de dificuldade financeira, etc. E em razão disso ele foi cometer o crime, essa vida pretérita do indivíduo, né, de abandono, de descaso, enfim, deve ser considerada porque o Estado também é culpado pela prática do crime que ele cometeu. Então a coculpabilidade dessa teoria, né, melhor desenvolvida aí nos trabalhos do professor Zaffaroni, ela pode ser utilizada como atenuante nominada. O juiz pode entender que as circunstâncias pretéritas relacionadas à vida do indivíduo, né, quando ele foi realmente submetido a uma vida mais complicada em razão de abandono familiar, descaso estatal, etc., isso pode servir como atenuante de pena, com base aí no artigo 66, seria uma atenuante nominada.
Então, o artigo 66 nos mostra que qualquer outra circunstância, além daquelas do artigo 65, se o juiz entender importantes e entender que deve aplicá-las como atenuantes de pena, ele pode fazê-lo, né? Já que o rol ali do artigo 65 é meramente exemplificativo. Bom, observadas então as espécies de agravantes e as espécies de atenuantes, a gente tem que entender aqui como elas vão incidir na pena base, né? A pena base resultante lá da primeira fase que nós vimos na aula passada. Bom, para cada agravante o juiz vai majorar a pena base, se tiver atenuante ele vai diminuir a pena base. Quanto que o juiz vai majorar, quanto que o juiz vai diminuir, de novo, a lei não diz. A lei não traz a fração. A jurisprudência costuma utilizar de maneira bem frequente, né, quase unânime, a fração de 1/6. 1/6 de aumento para cada agravante, 1/6 de aumento para cada atenuante. Então, se a pena base está fixada, por exemplo, em 6 anos, tem uma agravante, ela vai para 7. Está fixada em 6 anos, tem uma atenuante, ela cai para 5. Esse costuma ser o cálculo feito pela maioria, quase totalidade da jurisprudência, o quantum de 1/6, seja para aumentar, seja para diminuir. Muito bem, na aplicação, quando eu tenho só uma agravante ou só agravantes, é simples o juiz resolver, ele só vai majorar a pena. Quando eu tenho apenas atenuantes, uma atenuante ou só atenuantes, também é simples de resolver, o juiz só vai diminuir a pena. O problema está quando eu tenho uma concorrência entre agravante e atenuante, uma de cada lado. Nesse caso, duas soluções que seriam, né, vistas por nós como lógicas não são as soluções aplicáveis ao caso concreto. A gente poderia pensar que se tem agravante e atenuante, uma anula a outra e nem aumenta nem diminui. Não é essa a solução via de regra. Ou a gente poderia pensar que, se tem agravante e atenuante, vale a atenuante em prol do acusado, como em tudo no direito penal, mas não, também não é essa a regra. Na verdade, a regra está no artigo 67 do Código Penal, que estabelece uma escala de preponderância. Ele vai dizer quais circunstâncias vão preponderar sobre quais. E nessa escala de preponderância, em primeiro lugar, como a preponderante maior, está a atenuante da menoridade ou da senilidade. Então veja, se num caso concreto eu tenho essa atenuante da menoridade ou a atenuante da senilidade, e eu tenho também uma agravante, a atenuante da menoridade ou da senilidade vai preponderar. O juiz vai diminuir a pena e vai descartar a agravante. A menoridade ou senilidade, portanto, é a circunstância mais forte dentro dessa potencial concorrência. Num segundo degrau, nós temos a agravante da reincidência. Ou seja, se eu tenho a agravante da reincidência em concorrência com uma atenuante, não sendo essa atenuante a da menoridade ou da senilidade, a agravante da reincidência é que vai preponderar. Então ela é a segunda mais forte aí dentro do concurso. Aqui vale fazer uma ressalva que existe entendimento do STJ no sentido de que se eu tiver a agravante da reincidência concorrendo com a atenuante da confissão, elas devem se compensar. Isso é um entendimento do STJ, não está previsto em lei, mas pode ser aplicado por ser entendimento aí de um dos tribunais superiores, né? Então, reincidência com confissão, o STJ tem entendido que, embora o artigo 67 dê preferência à reincidência, para motivar, né, para fomentar a confissão, elas podem se compensar. Num terceiro degrau, nós temos as circunstâncias subjetivas, que, se estiverem concorrendo com uma circunstância objetiva, vão preponderar. E no último degrau, como as menos importantes, nós temos as circunstâncias objetivas. Então veja, menoridade ganha de qualquer agravante e prepondera sobre qualquer agravante. Reincidência ganha de qualquer atenuante, exceto a menoridade ou senilidade, prepondera sobre qualquer atenuante. Se não tiver menoridade, senilidade nem reincidência, aí eu tenho que ver se a circunstância, seja ela agravante ou atenuante, é subjetiva ou se ela é objetiva. Uma circunstância, seja agravante ou atenuante, subjetiva,
concorrendo com uma circunstância do outro polo objetiva, a subjetiva vai prevalecer. Agora, e se todas forem do mesmo caráter? As duas forem subjetivas, né? Tem uma agravante subjetiva e uma atenuante subjetiva, ou as duas forem objetivas, uma agravante objetiva concorrendo com uma atenuante objetiva. Nesse caso, e só nesse caso, elas vão se compensar, tá? Se elas estão no mesmo degrau, aí sim elas se compensam e o juiz nem agrava, nem atenua a pena. Ao final da segunda fase, o juiz pode encontrar diferentes cenários. Ele pode analisar as agravantes e atenuantes e verificar que não há nenhuma, nem agravante, nem atenuante. Nesse caso, a pena base não será alterada. O juiz pode encontrar uma agravante ou só agravantes, caso em que ele vai majorar a pena, né, geralmente 1/6 para cada agravante. Ou ele pode encontrar uma atenuante ou só atenuantes, nesse caso ele vai diminuir a pena nos mesmos termos. Ou ainda ele pode encontrar tanto agravante quanto atenuante, nesse caso ele terá que verificar qual é a preponderante de acordo com a escala que nós vimos no slide anterior. Fato é que, após a segunda fase, aplicando agravantes, aplicando atenuantes ou não mexendo na pena base, o resultado da segunda fase é a chamada pena intermediária. Assim como o resultado da primeira fase é a pena base, o resultado da segunda fase é a chamada pena intermediária. E assim como nós vimos na primeira fase, a pena intermediária não pode ser inferior à pena mínima em abstrato e nem superior à pena máxima em abstrato. A pena intermediária também fica limitada pelos marcos legais da pena mínima e da pena máxima. Consequentemente, se a pena base já está no mínimo, ainda que existam atenuantes, elas serão reconhecidas pelo juiz, mas não poderão alterar a pena, já que a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Da mesma forma, se a pena base está no máximo, ainda que existam agravantes, o juiz não poderá aplicá-las alterando a pena, porque ela ficaria superior ao máximo. Então, a pena intermediária, que é esse resultado da segunda fase, assim como a pena base, sofre essas limitações, não pode ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo. Com a pena intermediária calculada, respeitados esses limites, o juiz então vai partir para a terceira fase da dosimetria, que nós veremos na próxima aula. Certo? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço a todos e a todas e até a próxima.